Eu gosto da Alex porque ela, dentre a trupe da Smart Girl, é uma das mais realistas, apesar de conseguir chegar aonde ela gostaria de chegar. Olá, eu sou a Thais, se essa é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo, e se você é um inscrito retornando, seja muito bem-vindo de volta. Aqui, como você já sabe, eu gosto de analisar personagens fictícios como se fossem pessoas da vida real. E uma das minhas sitcoms preferidas da vida inteira é Modern Family. Uma das personagens mais interessantes de se observar, pra mim, é a Alex Delphi, então é sobre ela que vamos falar hoje. Ao longo da série, ela passa de uma menina peculiar e desajeitada a uma mulher super confiante e ambiciosa. A Alex, em várias maneiras, ela parecia a filha perfeita. Ela tirava boas notas, ela seguia as regras, ela se preocupava com os estudos acima de qualquer outra coisa, inclusive da vida social. Ela é representação típica da trope da Smart Girl, a menina inteligente. Porém, o interessante é que ao longo, né, da série, a história da Alex mostra o quanto é incrível você ser a pessoa mais inteligente da sala, mas o quanto a pressão de ser superestimada pode acabar te enlouquecendo. Ficar presa nesse estereótipo acaba sendo muito mais pesado para ela ao longo da adolescência e a Alex acaba tendo um colapso. A trope da Smart Girl é um aspecto fundamental da minha experiência de assistir filmes, séries, ler livros, está presente em tudo. Mas a existência dela e a frequência com que ela aparece em toda a mídia que a gente consome até hoje, lhes faz questionar se ela é uma oportunidade para inspirar, né, o público, para inspirar meninas e mostrar tudo que você tem potencial para alcançar, ou se ela é um estereótipo usado excessivamente que faz a gente criar expectativas muito não realistas quanto ao sucesso acadêmico ou profissional. Vamos lá, vamos falar sobre a Alex e a trupe da Smart Girl. A Alex se dedica intensamente ao aprendizado, como ela participa de absolutamente todas as atividades extracurriculares que é possível, para garantir uma vaga na universidade, numa universidade de prestígio. Ela até mesmo aprende a tocar violoncelo, não sei como se pronuncia, ao invés de violino, porque ela acredita que isso vai destacá-la mais frente aos outros concorrentes, apesar dela não gostar de tocar aquele instrumento. Minto, porque ela fala que aumentaria as chances dela de ser chamada para a orquestra de uma universidade. E ela odeia tocar o instrumento, mas ela admite que ela não vai desistir, porque ela não gosta de desistir das coisas. O que eu acho legal da Alex é que, assim, apesar dela não ter uma vida social nenhuma, na verdade, se a gente parar pra lembrar, assim, das primeiras temporadas da série, a Alex, enquanto criança e adolescente, ela basicamente não tem nenhum amigo. As interações sociais dela são apenas com a família. Mas isso não diminui a autoconfiança dela no intelecto dela. Até mesmo porque ela sabe que ela não é somente mais inteligente do que os colegas de classe dela e tal. Ela se sente mais inteligente do que todos os adultos ao redor dela. Essa também é uma das piadas da série. Ela não acha que ninguém tá no mesmo nível dela. E às vezes, a maneira como ela reage a isso é inofensiva, tipo, ela implica com os irmãos e tal, que é algo normal. Mas às vezes soa bem maldoso também, e eu acredito que isso também é uma parte do porquê, ela não consegue desenvolver a parte social dela, não consegue se conectar com outras pessoas da própria idade, porque ela se sente um pouco superior a eles. É triste porque, como eu falei, a série não mostra ela interagindo com nenhum amigo, exceto aquele grupo de fãs nerds que ela tem, mas não chega a traduzir isso como uma amizade. Na verdade, ela sempre fala como ela é ignorada na escola. E não seria tão ruim se ela tivesse um vínculo mais forte com os irmãos ou com alguém, mas ela também não se conecta muito com os familiares dela enquanto ela é criança, enquanto ela é ali adolescente. E porque ela é tão competente, tão autossuficiente, os pais acabam deixando ela de lado também, já que os outros filhos dão muito trabalho. Muitas vezes eles acabam se esquecendo de que ela era só uma criança, que ela também precisava de ajuda, ou mesmo que ela não precisasse de ajuda, ela precisava de atenção. E porque ela parecia estar indo tão bem em comparação a Hailey, que sempre aprontava, e o Luke, que tinha muita dificuldade em fazer tudo, o efeito que a pressão de ser excelente em tudo vai exercendo sobre ela acaba sendo ignorado pelos pais por muito tempo. Mas vamos começar do começo. O que é a trope da Smart Girl? Se a gente olhar para o tipo de personagem que geralmente compõe
a menina inteligente da série, do filme, do livro, elas geralmente são similares em vários padrões, tanto de personalidade quanto fisicamente também. Geralmente ela é uma gênia acadêmica ou, no mínimo, uma pessoa que tem muita facilidade nos estudos ou é muito focada nos estudos. Ela sempre tira as notas mais altas da turma, é sempre excelente. Ela é uma pessoa super ambiciosa, já tá se preparando ali para o futuro acadêmico, para o mercado de trabalho de alguma forma. E por causa da sua inteligência ou da sua autoconfiança, ela geralmente pode soar arrogante para as outras pessoas, ou intolerante até. Mas principalmente essa natureza dela faz com que ela se destaque dos outros, com que ela seja mais solitária, não consiga se conectar com muitas pessoas. Ah, sem contar que muitas vezes ela pode vir com um símbolo característico de menina inteligente, um óculos. Se a Mean Girl é medida pela raiva e a Cool Girl é medida pela necessidade de agradar o masculino, a Smart Girl ela é medida por um senso profundo de autoconhecimento. Pensa numa Smart Girl de alguma série ou filme agora e analise se a maldição dela não é sempre que ela pensa demais, que ela analisa demais as coisas. Ela tá sempre dissecando tudo e alimentando as suas próprias inseguranças. E às vezes, muito do comportamento dela que transparece, que parece para as pessoas como arrogância ou soberba, é ela tentando compensar o medo de não parecer normal ou tão bem ajustada quanto as outras pessoas. No fundo, a Smart Girl tá um pouco triste por não conseguir ter habilidades sociais e criar vínculos com as pessoas, mas ela não quer deixar transparecer essa fraqueza, então ela, age de maneira superior para simular que ela não queria criar vínculo com você mesmo, porque era melhor que você. E sempre, sempre na versão adulta, ser super inteligente não geralmente ajuda essa mulher ser bem-sucedida na vida pessoal, porque a natureza dela analítica acaba sempre prejudicando ela em formar amizades ou relacionamentos. E assim, eu entendo que essas personagens elas são grandes na nossa cultura, elas são, uma coluna muito importante na criação de vários enredos, e elas são projetadas com exagero para servir ao estereótipo, pra arrancar risadas, para mostrar o ridículo em muitos momentos, não necessariamente para serem realistas. No entanto, se você der uma olhada rápida no TikTok ou no YouTube, você vai achar vários vídeos intitulados ou tipo de estudando com a estética da Rory Gilmore ou estudando como se fosse Spencer Hastings. O que me diz que não necessariamente essa trope ela exerce só esse papel do ridículo na série ou filme, mas elas não deixam a mente das pessoas, elas influenciam o comportamento delas depois. Elas influenciam muitas meninas, elas querem ser esses ídolos, elas querem ser essas meninas muito inteligentes. E o curioso também é que as Smart Girls, elas existem há muito, muito tempo, e elas realmente são um reflexo da sua era, um reflexo do que a sociedade e a cultura consideravam uma mulher inteligente naquela época. No cinema dos anos 30, as screwball comedies mostravam mulheres espertas e independentes como as heroínas, mas de uma maneira que elas precisavam agir como homens, espelhar as características masculinas para serem vistas como iguais. As female fatales dos anos 50 usavam a sexualidade e a sagacidade para levar um homem para um caminho obscuro. Então, havia ali uma implicação de que havia certo perigo em uma mulher ser muito inteligente. Já a versão mais moderna da Smart Girl se tornou popular nos anos 80 e 90. O empoderamento da Brain Girl dessa época é quase que uma resposta aos filmes dos anos 80 que glorificavam o estereótipo masculino do nerd. Nesses filmes, as meninas podiam até ser inteligentes, mas elas não eram valorizadas pelo seu sucesso acadêmico em si. Em Breakfast Club, por exemplo, as meninas são divididas em duas categorias: as princesas e as Basket Case. Mas, nos anos 80, as mulheres começaram a adentrar com vontade o mercado de trabalho, por isso, a ambição na carreira é uma parte crucial do estereótipo da atual Smart Girl. E ambição na carreira não é necessariamente algo ruim de se inspirar, né, quando em moderação. Eu basicamente sou muito grata pela trupe da Smart Girl. Eu cresci com a Elizabeth Bennet, a Violet de Desventuras em Série, a Lisa dos Simpsons, a Hermione de Harry Potter, a Betty de Betty a Feia. Mas não tem como a gente fingir que isso é isento de falhas, né? Pode ser inspiracional, mas também pode ser muito exaustivo. As Smart Girls geralmente se colocam tanta pressão para alcançar as expectativas que
as pessoas ao redor e elas colocam em si que elas em algum momento surtam, ou vivem num constante estado de ansiedade que faz muito mal para elas. E o problema da trope, quando a gente traz a pauta para nossa sociedade em si, é que à medida que ela foi ficando mais e mais popular, e ela tá extremamente popular agora, pelo menos em 2024 eu vi um ressurgimento muito grande da estética de Rory Gilmore, e eu acho que ela é a epítome da Smart Girl. Fica mais e mais fácil tratar essas personagens como alcançáveis. Quando a gente vê tudo que a Alex Delphi, por exemplo, faz, sacrifica para poder entrar na Caltech, por exemplo, muitas adolescentes acabam se sentindo como se elas não estivessem fazendo o suficiente, sem reconhecer o fato de que a Ariel Winter, que é a atriz que interpreta a Alex, não estava necessariamente envolvida nos estudos. Ela não estava estudando bioquímica ou robótica durante ali o final da adolescência dela, que eu saiba. É fácil você sentir que você não tá, utilizando todo o seu potencial acadêmico quando alguém na tela tá estudando 10 vezes mais do que você e sendo 10 vezes mais bem-sucedido, só que essa pessoa tem tempo ilimitado para poder alcançar esse objetivo, porque ela não é real enquanto você é. E por mais que seja muito divertido e às vezes útil você utilizar esses vídeos da estética da Romy Gilmore não só para romantizar o seu momento de estudo ou trabalho, como para botar de fundo e te inspirar, vamos ser realistas por um minuto. A TV meio que nos enganou para que a gente competisse academicamente e profissionalmente com personagens que nem sequer existem, são reais. E eu gosto que Modern Family, diferente de muitas séries, explorou de uma maneira muito realista e interessante os efeitos negativos de eh, ir rápido demais, cedo demais e dar tudo de si. Na festa de aniversário de 16 anos da Alex, ela simplesmente surta. Não porque ela de fato não tá no caminho certo para alcançar os objetivos dela, mas porque a pressão que ela coloca dentro de si é tão grande, que tudo que ela faz ela nunca acha que é suficiente. Ela sente que ela precisa tentar tudo e ser melhor em tudo o tempo inteiro. E a princípio a família acha que é uma intensidade normal, afinal a Alex é uma pessoa intensa, mas, depois eles percebem que não, na verdade ela teve um colapso sim, e curiosamente ainda nesse momento ainda é a Alex que tem que cuidar de si mesma e ela mesma quem marca uma consulta com uma terapeuta. E se ouvir falar, perceber que a corrente de pensamentos dentro da cabeça dela nunca para, o que faz ela refletir sobre a pressão que ela coloca em si. Ela acredita que o único valor dela está associado ao sucesso acadêmico, já que ela não é popular, ela não se acha divertida, ela não tem muitos amigos, e ela coloca uma pressão imensa nela mesma pra poder atingir isso. Ela acha que é responsabilidade dela vencer, chegar ao topo de tudo. E muito também porque todo mundo valida ela como a menina super inteligente que ninguém precisa se preocupar, então ela sente que quando ela não atinge esse objetivo, quem ela é? Se ela não é a pessoa mais inteligente da sala, quem ela é? Ela não sabe. E um dos momentos chave dessa cena pra mim é quando o terapeuta questiona pra ela de onde vem essa pressão e ela muito rapidamente fala que não vem dos pais, não vem dos irmãos. Ela ressalta que vem dela mesma e não de qualquer outro lugar. E é aí que ela consegue perceber que todo esse peso que ela coloca nas costas dela é que tá isolando ela desse "Ai, me perdi". Lembrei o que eu tô falando. E aí ela percebe que é esse peso que ela coloca nas próprias costas que tá isolando ela da própria família. E ela fala: "Eles não me entendem, eu me sinto muito sozinha". E é muito triste essa cena, mas muito bonita também. E o legal é que nesse mesmo tempo que isso tá acontecendo, a Claire tá passando um dia na escola dela e ela percebe o quanto é exigente, tudo que a Alex faz pra tentar chegar onde ela quer chegar. E no final do episódio, ela consegue entender tudo que a filha estava passando e fala que ela jamais seria capaz de suportar toda aquela pressão, que ela não entende como a Alex não tem um colapso por dia. E é ali naquele momento onde a Alex finalmente, depois de todo esse tempo, se vê compreendida pela mãe. Honestamente, esse momento e tudo que acontece é a representação mais realista que a gente tem de uma Smart Girl na mídia. Embora ter esse sucesso acadêmico desde muito novinha pareça ótimo, o esgotamento mental disso vai acontecer em algum momento. E sim, eu poderia separar um tempo pra falar sobre cada relacionamento romântico que a Alex tem dentro da série, só que eu não acho nem que a Alex era muito definida pelos seus relacionamentos românticos e nem que a produção e os roteiristas investiram de verdade nos parceiros românticos dela pra ter algum efeito na série. Então
Eu prefiro não. Eu prefiro falar sobre o relacionamento dela que eu acho mais interessante de se assistir, que é o dela com a Hailey, a irmã mais velha. A Alex e a Hailey têm desavenças típicas de irmãs, mas ao mesmo tempo é mais que isso. Elas são polos completamente opostos. Elas passam o tempo inteiro implicando uma com a outra e desmerecendo uma a outra. A Alex tinha muito ciúme de como a Hailey tomava toda a atenção dos pais e de todo mundo em geral, né? Como ela conseguia sempre ser o centro das atenções, fazendo tudo de errado. E a Hailey sempre teve inveja de como a Alex era capaz de sempre tomar as escolhas certas, ter as atitudes certas, seguir as regras. Mas, na minha opinião, o que tornava a relação delas ainda mais difícil é que todos os outros membros da família constantemente estavam colocando uma contra a outra, zoando a Alex por não ser tão popular e simpática e extrovertida e ter amigos como a Hailey, e zoando a Hailey por não ser tão inteligente e competente como a Alex. Então é claro que isso só fazia com que elas se ressentissem mais uma da outra. Mas apesar disso, conforme elas vão crescendo, conforme o tempo vai passando na série, elas vão percebendo que existe ali um laço fraternal entre elas. Elas vão criando um pouco de empatia uma pela outra. E eu acho legal é que mesmo elas brigando na maior parte do tempo, quando necessário, uma sempre usa as qualidades que tem pra orientar a outra no caminho certo. Mesmo que não necessariamente da maneira mais delicada possível. Tipo, a Hailey sempre percebe quando a Alex tá numa situação difícil por causa da falta de traquejo social dela e a aconselha de alguma forma. Nem sempre dá certo, mas ela tenta. Tipo, ela tenta dar dica pra Alex ser um pouco mais popular, dica de como falar com os meninos, etc. E no fim ela sente orgulho da Alex quando vê ela conseguindo conquistar algum degrau social ali. E em contrapartida, a Alex sempre dá suporte pra Hailey à sua maneira, ela sempre ajuda a Hailey a resolver os BOs dela. Quando a Hailey descobre que tá grávida, por exemplo, é a Alex quem conversa com ela, que ajuda ela a ficar calma e entender que ela era capaz de fazer aquilo sim, como ela foi capaz de fazer muitas coisas na vida que ela achava que ela não conseguiria. Apesar delas nunca concordarem muito, elas conseguem reconhecer no fim a importância de você ter na sua vida alguém que é completamente diferente de você, que consegue enxergar as coisas por uma perspectiva diferente. E depois de se esforçar a sua vida acadêmica inteira, sacrificar tudo, de alguma maneira, tal como a Paris em Gilmore Girls, a Alex não é aceita em Harvard. O que é um conceito que eu nunca vou entender e provavelmente tinha mais a ver com a produção querer mantê-la perto de casa para poder continuar escrevendo a personagem dentro do dia a dia da série, né. Mas eles acabam usando isso como um momento de autodescoberta pra Alex, dela entender que ela deveria talvez, quem sabe, começar a curtir um pouco mais a vida e dar importância a outros aspectos também, que a carreira, a vida acadêmica era importante, mas não era tudo. Que não era fácil, já que toda a essência dela estava associada a isso, ao que ela conseguia alcançar. Tanto que quando ela se forma na faculdade, ela tá completamente perdida. Ela nem quer comemorar, ela nem quer mesmo ir na sua formatura, porque ela investiu tanto tempo, sacrificou tanta coisa pra chegar ali e ela não sabe o que é o ali, ela não sabe o que ela vai fazer com tudo aquilo agora. Ela nunca pensou no depois, ela nunca sempre achou que a vida dela ia começar depois que ela se formasse na faculdade, mas ela nem parou pra pensar que vida seria essa. E assim, a história da Alex, ela não termina com um final feliz, super ajeitadinho, depois daquele episódio onde ela tem aquele colapso, vai pra terapia e tal, ela não fica curada. Ela não se torna uma pessoa relaxada, capaz de curtir a vida e tal. Ela não deixa de colocar pressão em si mesma, mas eu acho que isso é realista também, afinal, uma sessão de terapia não cura ninguém. Ela ainda tá ansiosa, ela ainda tá tensa sob estresse, mas ela definitivamente deu o primeiro passo e aprendeu a manejar as coisas melhor. Eu gosto da Alex não só porque é mais fácil pra mim me identificar com ela do que com a Hailey, mas também porque ela é uma personagem multidimensional e ela reflete bem os desafios de pessoas que estão passando pela mesma fase da vida que ela. Ela vai de uma criança socialmente desajeitada a uma mulher super confiante, ambiciosa, bem-sucedida, mas ela não deixa de ser na essência quem ela é. E ela até no fim atinge todo o sucesso acadêmico e profissional que ela gostaria e que todo mundo esperava que ela conquistasse, mas ela mostra que todo esse caminho não foi fácil. Por isso, eu gosto da Alex, porque ela, dentre a trupe 10 de Martiguel, é uma das mais realistas, apesar de conseguir chegar aonde ela gostaria de chegar.
Bom, é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, comenta aqui embaixo se você já assistiu Modern Family, se você gostava da Alex, se você ficou satisfeito ou insatisfeito com o final dela, e também fala aqui pra mim outros personagens que você gostaria que eu trouxesse aqui, ou outras tropes de séries e filmes que seria interessante analisar aqui. Não esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, isso é muito importante, deixar um like nesse vídeo e compartilhar com os amigos, tá? Aproveita também já vai ali nos links na descrição, me segue no Instagram, no Twitter, no TikTok. E se você quiser participar do nosso clube do livro, é o primeiro link aqui na descrição. Um beijo e até o próximo vídeo.